Então, nós vimos já o sacramento da confirmação. Antes da confirmação foi qual? Vocês lembram? De entrada, pela sequência. Sacramento que precisa, senão você não tem nenhum outro. Batismo, boa. O que faz o batismo? Alguém lembra? Para que precisa batizar? Quem que pediu para batizar? O que é batizar? Lembra, Marcelo? Ser da linhagem lá que começou, né? Legal. Quem era descendente direto. De sangue, né? E agora não mais. Agora o que precisa? Agora o batismo. O batismo. O que é o batismo? Você sabe, Lívia? O que é batismo? O que é isso? Sabe, Ademir? Não? Como se fosse pertencer a essa linhagem, né? É nesse caminho. É o renascimento. Renascimento, boa também. Tudo isso. Isso, exatamente. Perdoar todos os pecados. Né? Batismo é uma palavra que vem do grego, significa lavar, né? E é uma lavagem, um sinal externo, físico, de uma realidade espiritual invisível. Porque quando você lava o corpo com água, aquilo é visível, você fica limpo. Você toma banho com água, você não toma banho com pipoca. Você toma banho com água. Então, o batismo, quando você é batizado, você é limpo de todos os seus pecados. Mas não só isso, acontece uma coisa muito, muito importante, né? Porque antes do batismo, você é só uma criatura de Deus. Mas depois você passa a ser o quê? De Deus. Filho, muito bem. E se eu sou o filho de Deus, eu sou herdeiro de tudo que Jesus é herdeiro. Porque Jesus é o filho por excelência, ele é o filho por natureza. E quem é batizado é o filho por graça. E ele é a estrutura do ser. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nisso. Num processo de comunicação, o que precisa ter? Precisa ter um signo, o significado e o relativo, o relevante. O que são essas três coisas? Por exemplo, se eu falo uma palavra vaca. Muito bem, eu falei a palavra vaca. Vocês podem imediatamente intuir uma imagem na cabeça, né? Que tem coisas que aquele ser que nós chamamos de vaca, ela tem características que você não vai pensar numa cadeira e não vai pensar numa árvore, você vai pensar numa vaca, né? Isso é a palavra em si, só a palavra é o significante. Desculpa, é o signo. O significado é aquilo que você encontra de conceitos no dicionário daquela palavra. Então você pode ir lá no dicionário, lá vai ter várias outras palavras, vários signos, que vai remeter à vaca. O conceito é um animal bovino que se alimenta de predominantemente herbívoro, pode comer frutos também, essas coisas todas. Mas nada disso é a experiência do ser, é a experiência da realidade. Você precisa, para conhecer de fato uma vaca, não é só saber o signo e o significado. Você precisa, além disso, ter experiência. Então, quando você vê uma vaca de verdade, ela não é uma palavra e ela não é um significado no pasto. Ela é o próprio ser. E quando você encontra com isso, você tem experiência com o ser. Isso parece muito estúpido, parece que não tem nada a ver, né? Mas veja, Jesus, o Filho de Deus, ele é a estrutura de todo ser. Ele não é só uma palavra, não é só um significado, mas ele é a estrutura das coisas, ele é a experiência. Por quê? Quando Deus criou todas as coisas, foi por meio do verbo, da palavra. E a palavra dele é criadora. Porque a palavra dele é o Filho dele, é Deus. Assim como quando eu falo, a minha palavra, quando eu falo algo, ela é uma concepção do meu intelecto, certo? Jesus,
que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o Filho de Deus, nós dizemos que ele é o Filho de Deus, porque ele é a concepção do intelecto divino. Deus não pode jogar conversa fora, ele não pode conversar no bar. Porque se ele fala, ele cria. Ele é criador. Então, essas coisas todas que pertencem a Deus Pai estão no Deus Filho, por quê? Por natureza, ele também é Deus. São três pessoas distintas, mas por natureza é um só Deus. E aí, o batismo me faz participar da vida divina. Isso não é pouca coisa. Né? Eu já falei isso várias vezes, mas vou repetir. Se você colocar um cachorro ou uma cachorra para cruzar, vai nascer cachorro, não nasce ovelha, não nasce uma vaca. Nasce um outro ser de natureza igual àqueles progenitores. Agora, se eu pergunto para vocês, Deus tem que natureza? É natureza equina de cavalo? Não. É natureza humana? Não. Qual é a natureza de Deus? Sabe, Bruno? De que é feita a natureza de Deus? Não é natureza divina? Não é natureza angélica? Não é natureza humana? Não é natureza de um boi? Não é natureza de nada. É o divino. Agora, quando pelo batismo eu me torno filho de Deus, isso aqui é um contrassenso, é contra a lógica. Por quê? Eu não me torno. Eu continuo tendo natureza humana. Sabe? Então, como é possível ser chamado de filho de Deus? Porque o batismo causa uma modificação na sua alma. E a sua alma é elevada. Por graça, há uma condição que pela natureza você não tem. Porque pela natureza você não é Deus. Você é uma criatura humana. Vocês estão entendendo? Então, a estrutura do ser que é Deus, ele pode, ele é impotente. Deus, pelo verbo dele, pelo Filho dele, na hora do batismo, e do Espírito Santo, ele cria um organismo sobrenatural, eleva a sua alma de uma maneira com atributo divino, e você passa a ser morada de Deus. É claro que você agora não está vendo isso, porque ele não é santo. Mas se você chegar na sétima morada, você consegue ver Deus de uma maneira única, ímpar. Você consegue ouvir a voz dele o tempo inteiro dentro da sua própria alma. Esse é o mistério da inabitação trinitária. E é só por causa disso, pela graça, por um dom que Deus dá na hora do batismo, eu sou perdoado dos pecados. Deus cria esse organismo sobrenatural, mas ele ainda é como um bebê, uma criança que precisa crescer, certo? Qual é o sacramento do amadurecimento disso? Que dá estatura adulta para a fé, que completa as graças do batismo. Crisma, exato. Por quê? Você recebe o Espírito Santo no batismo, mas você não recebe a completude dos dons de Deus. Então, Deus dá um poder a mais, graças a mais, para você ser um profeta, para você fazer milagres, para você se santificar no sacramento da crisma, que só o batismo não dá. E essa vida sobrenatural é levada à idade adulta, certo? Para defender a fé e corresponder. Só que Deus dá essas graças de uma maneira habitual. Ela só se manifesta depois que você luta contra o último estágio. Mas primeiro você luta contra os pecados graves, depois contra os pecados veniais e por fim as imperfeições. Quando você já não tem mais as imperfeições, você já cresceu na vida da graça de tal maneira, aí esses dons do Espírito Santo que você recebe na crisma, eles afloram. E aí você é capaz de fazer coisas que Deus só é capaz. Por exemplo, os milagres. O que explica os santos fazerem milagres? É por virtude própria? Não, é Deus. Ele foi um canal da graça. E Deus quer que você seja um canal da graça também, né? Como que é possível, por exemplo, às vezes a pessoa tem dom de revelação. Deus revela as coisas. Isso é possível por causa da graça que Deus infunde na alma. Não é por própria virtude da pessoa.
É um canal, aquela pessoa se torna um canal da graça, né? Tem gente que tem dom de cura, que reza, sei lá, um Pai Nosso, uma Ave Maria na pessoa e é curada. Como aconteceu, sei lá, eu gosto muito de citar São Padre Pio, porque ele é um exemplo extraordinário, né? E intimidade com Deus. Veja que maravilhoso. Imagine você escutar a voz de Deus, assim como eu estou falando com vocês. Deus quer falar, Ele fala o tempo inteiro com a gente, né? Você está numa situação difícil? Devo fechar minha empresa? Devo abrir empresa? Devo me mudar? Posso trocar de trabalho? Deus tem essa resposta, Ele pode te dar. Mas para você ouvir isso, você tem que desenvolver o ouvido espiritual, né? Primeiro, a via purgativa, como eu falei, evitar os pecados e imperfeições. E depois crescer na graça, a via positiva. O sacramento do crisma ajuda nisso. Só que ele te dá isso num hábito. Porque a graça de Deus é mais ou menos, muito resumidamente, dividida em duas partes. A graça habitual e a graça atual. O que é graça habitual? É quando você está em estado de graça e quando você recebe, por exemplo, o Santo Crisma. Você tem dons infusos ali em você. Isso se chama graça habitual. Você está em amizade com Deus, está em amizade com Jesus, não pecou gravemente, desde a sua última confissão, desde o batismo, ótimo, então Jesus está contigo. Você pode ainda não estar vendo, porque você ainda não é santo, mas Jesus está o tempo inteiro com você. A Santíssima Trindade mora em você. Nós nos tornamos templo sagrado da Santíssima Trindade. Isso não é pouca coisa. Então, com o desenvolver disso, você vai recebendo de Deus graças atuais o tempo inteiro, certo? E Deus sabe de cada uma das circunstâncias da sua vida. Ele dá graças específicas só para o Marcelo, que jamais caberia para o Bruno ou para o Igor, porque são circunstâncias diferentes. Deus conhece cada célula do nosso ser, cada circunstância que a gente passa, de sofrimento, de alegria, de angústia, o que seja. Deus dá situações, Ele provê situações, né, para testar a nossa fidelidade, para saber se nós vamos corresponder a graças atuais ou não. Quanto mais eu corresponder às graças atuais que Deus manda, aos poucos, com as circunstâncias da vida, mais eu vou crescendo na santidade. São Paulo fala isso, Romanos 1,17, se não me engano, o justo vive pela fé, porque de fé em fé ele vai se santificando, ou seja, dos atos de fé exercido, as graças atuais que eu vou recebendo, quanto mais eu correspondo, mais eu vou crescendo esse organismo e me unindo a Deus, né? Um exemplo assim bem concreto. Você está tranquilo no seu trabalho, sei lá, imagina, e aí uma circunstância adversa vem até você, circunstâncias da vida que acontecem muito, e aí é uma situação, sei lá, um cliente veio desaforando, falou coisa ruim, foi ruim, com aquele atendimento com aquela pessoa, porque foi muito brusca, falou coisas que não eram verdadeiras, e você, pelo ímpeto, né, da emoção, você sentiu raiva. Você tem duas condições. Deus dá a graça atual da paciência para você agir da melhor maneira. Ou você pode chutar o pau da barraca, xingar todo mundo e vida que segue. Então, quanto mais você corresponde, se eu corresponder a essa graça atual da paciência que Deus dá naquele momento, mais eu vou me unindo a Ele. Isso o organismo vai crescendo, certo? E existe uma maneira extraordinária disso acontecer, se eu recebo bem o sacramento, que é o sacramento que a gente vai entender hoje, vai aprender hoje. Qual que é? Batismo, crisma, depois é? Primeira comunhão, Eucaristia, né? Que nós vamos aprender hoje. Da natureza da Santíssima Eucaristia, da presença real de Jesus Cristo no sacramento. Veja, a Eucaristia, o que é? Entender essas coisas. Quando eu vou lá na missa que o padre consagra aquela casquinha de nada de pão, e não dá nem para chamar aquilo de pão, dá mais só bolacha, né? Uma casquinha de nada, uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão indefeso. Olha o tanto que Deus se humilha, cara, é impressionante isso.
indefeso, completamente entregue. Você pode pegar aquela hóstia, na hora que você come, jogar no chão e pisar. Naquele momento, você está pecando gravemente, claro, né? Você está sendo tomado e possuído pelos demônios, mas o que acontece? Deus não faz nada. Ele quis se entregar assim, dessa maneira humilde, pequena e insignificante, que é o sacramento da Eucaristia. E era difícil para muitas pessoas, até no dia de hoje, acreditar que Jesus está ali. Mas ele pode, ele é Deus. Assim como era um escândalo para os fariseus na época de Jesus, quando ele falava assim, os teus pecados estão perdoados. Mas quem é você para perdoar? Eles entendiam que só Deus pode perdoar. E como pode Deus se baixar tanto a ponto de eu ver ele como uma pessoa humana? De duas, ou ele é louco, ou ele é Deus. Então eles preferiam acreditar que ele era louco. E olha a maldade, a malícia, porque, por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro, o que os fariseus planejaram? Ele ressuscitou uma pessoa, todo mundo sabia que estava morto, tinha 4 dias no túmulo. Ele ressuscitou. Cara, quem que consegue ressuscitar alguém? Você já viu alguém ressuscitar? Ninguém nunca viu você fazer isso. E ressuscitou uma pessoa. O que os fariseus foram fazer? Eles reuniram e falaram assim, vou matar Lázaro, que daí ninguém vai falar que ele ressuscitou. Olha o nível de maldade do ser humano, da malícia. Matar para ninguém acreditar depois em Jesus, sabe? Deus pode fazer? Pode. Agora, ele deixa, nós estamos no tempo da escolha, aceitar ou não, crer ou não. A liberdade é um perigo, cara. A liberdade é um perigo porque você pode usar da sua liberdade para fazer coisas contra você mesmo e contra Deus, contra o seu princípio, fazendo você perder o céu e ganhar o inferno. Vamos lá, o que é o sacramento da Eucaristia? O sacramento, já falei, é uma palavra que vem do latim, significa como se fosse um contrato, uma aliança. E a Eucaristia vem de uma palavra do grego, né? São 2 palavras, aliás. Significa ação de graças. Sacristia é o sacramento admirável pelo qual a conversão do pão no corpo de Jesus Cristo, de toda a substância do vinho, no preciosíssimo sangue, contendo verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a igreja chama, mais tarde a gente vai ver isso, da transubstanciação. Na Eucaristia está o mesmo Jesus que está no céu? Sim, do mesmo jeito que Jesus está glorioso, grande, em corpo, sangue, alma e divindade, lá no céu, à direita de Deus Pai, com toda a sua glória, com todo o seu poder, ele está naquela hóstia, está no sacrário. Do mesmo jeito. A menor fração de pão está Jesus por completo. A menor gota de vinho está Jesus por completo. Que depois da missa já não é mais pão nem vinho. Por que acreditais no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Porque está presente Jesus Cristo, ele mesmo disse, e assim nos ensina a Santa Igreja. Ele é Deus, ele não pode se enganar e não enganar ninguém. Né? Vamos ver o relato da instituição da Eucaristia. Na Sagrada Escritura, todos os evangelhos têm, tá? O relato que nós temos em 1 Coríntios, ele é o que é usado na missa. Da fórmula consacratória, no meio da oração eucarística, o padre toma o pão, dá graças, e ele fala, isto é meu corpo, será entregue por vós. Depois ele pega o vinho no cálice, isto é meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Fazei isto em minha memória. Oh Jesus, cadê? E olha, é tão sério. Jesus, São Paulo, falando do relato da Eucaristia, né? Na noite que o Senhor foi entregue, traído, ele tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu, este é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em minha memória. Depois ele pegou o cálice, dando graças, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Por que nova aliança? Porque a aliança é uma vez por todas. No Antigo Testamento tem várias alianças que Deus fez com o povo de Deus, né? Cada vez que, todos os anos, os judeus, até hoje, você falar em Israel, é um feriado. É o dia do Yom Kippur. Já ouviu falar? É o dia do perdão, já ouviu falar? Não? Dia do perdão. Yom Kippur? E não é só em Israel que tem, não. Tem outros países também. É o dia, o que eles faziam nesse dia? Era o dia que eles pegavam o cordeiro, imolado, primogênito, sem defeito, macho, e sacrificava em expiação dos pecados do povo, no templo de Jerusalém. Só que ele morria. Você já viu matar cordeiro? Eu nunca vi, mas eu já conversei com pessoas que já fizeram isso. Parece que ele chora, né? Não, ele não berra. Ele é, assim, é um gemido assim muito. Ele se entrega. É impressionante. Você matar boi, não. Vaca, ele pula, grita, berra. Claro, tá sentindo dor, né? Porco também. Mas cordeiro não. Ele parece que se entrega. Assim como Jesus entregou o mudo, manso, como um cordeiro. Por isso na missa fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado humano. Quem é o verdadeiro cordeiro? Porque os cordeiros do Antigo Testamento não é capaz de perdoar o pecado humano. Porque é de outra natureza. Jesus teve a natureza humana. Então ele morrendo na cruz, o sangue dele sendo derramado, de fato pode oferecer para Deus Pai a expiação. Por isso que Jesus fala, na hora da consagração, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que eu beber, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que eu comer desse pão e beber desse cálice, lembrarei da morte do Senhor. Aí depois São Paulo vai explicando mais algumas coisas. Ele vai falando, ó. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente é culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo antes de comungar. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Ou seja, se você comunga indignamente, em pecado grave, sem ser batizado, você está comungando a sua própria condenação. Tem um hino que Santo Tomás fez muito bonito, né? Que ele é cantado toda a Eucaristia, ou toda a festa de Corpus Christi. Que eu adoro ter devota. Não, desculpe, é o pão de língua. Glorioso. O que? Tem quantos séculos? Sei lá, eu posso estar enganado, mas tem pelo menos uns 9 séculos. Pelo menos, esse hino. Aí numa das estrofes, fala assim, Jesus na Eucaristia, né? Na comunhão. Jesus se dá ao bom como ao perverso. Mas o efeito é bem diverso. Ele se entrega para todo mundo. Você pode ir lá, levianamente, comungar em pecado grave. Naquele momento não vai acontecer nada, você não vai sentir nada. Mas você está comungando sua própria condenação, como São Paulo falou. Ele se dá ao bom como ao perverso. Mas o efeito é bem diverso. Porque aquele que está em estado de graça e comunga, aumenta mais a comunhão com Deus. Aquele que está em pecado e comunga, aumenta mais a pena no inferno. Fica mais arraigado nos demônios. Então é muito sério o sacramento da Eucaristia. Ele não pode negligenciar. Ele não pode receber de qualquer maneira. Né? Que São Paulo falou, se você comer o corpo e o sangue sem distinguir que aquele é o Senhor Jesus, você está comungando em pecado. E é culpável do corpo e sangue do Senhor. Então não é leviandade, você não pode tratar de qualquer maneira. Por que acreditar no sacramento da Eucaristia? Porque Jesus disse e ele não pode se enganar. Qual é a matéria do sacramento? Porque todo sacramento tem matéria, ministro e fórmula. Todo sacramento tem, certo? Qual que é a matéria, o ministro e a fórmula do batismo, Ademir? Você sabe ou não? A matéria é a água no batismo. O ministro é o padre, é o bispo que batiza, é o diácono, certo? E a fórmula? É aquelas palavras que tem que falar, senão não acontece. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Sacramento do Crisma. Qual que é a matéria? É o óleo ungido. Qual que é o ministro? É o bispo ou o padre, delegado pelo bispo. E qual que é a fórmula? A fórmula é receba o Espírito Santo, dom de Deus. Não me recordo, desculpa. Receba por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, salvação do mundo, uma coisa assim. E na Eucaristia,
Qual que é a matéria? O que precisa ter lá na missa que levam lá no altar, deixa em cima do altar, e depois o padre pega na mão e fala umas palavrinhas? Peguei aqui. Comecei falando, hoje agora eu tava falando. Qual que é a matéria da Eucaristia? O corpo e o sangue de Deus. Não, isso aí é depois da consagração. Antes é o quê? Eu falei algumas vezes aqui, eu falei. São duas coisas. Um é feito de trigo e de uva. O vinho e o pão. Então não é pipoca, não é leite condensado, não é cerveja. Entendeu? É pão e vinho. Pão sem fermento. Aquele pão lá não pode ter fermento. Você sabia disso? Por quê? Porque o fermento é uma corrupção. Então tem que ser puro, imaculado, sem mancha, assim como Jesus é. Não pode ter fermento. É só trigo e água. Uma vez eu fui servir uma missa com o padre Adriano, lá quando eu era seminarista, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Bom Jesus do Itabapuana. E aí não tinha acabado as hóstias. Aí o pai falou assim, não tem problema nenhum. Pediu pra senhora lá trazer um pouquinho de trigo, pediu água e um ferro de passar. Aí, e uma bandeja, né? Aí ele colocou, fez esse redondinho assim, a massa bem fininho, colocou o ferro até a água ferver, pronto, já tava ali. Já é o suficiente para... É só água e trigo. Bem rápido. Ele teve a missa e o vinho que já tinha, né? Tem que ser vinho mesmo, não pode ser suco de uva, porque Jesus usou vinho. E depois não pode ser cerveja nem outra coisa, água. E aí aquilo é transformado no corpo e sangue do Senhor. A gente vai entender isso depois. Então a matéria é pão e vinho, que vai tornar corpo e sangue, certo? A fórmula é aquilo que o padre diz na hora da consagração. Isto é meu corpo. Depois ele pega, isto é o cálice essa nova eterna aliança, será derramado. Aquilo é a fórmula. Se o padre mudar aquelas palavras e falar outra coisa, não acontece a missa. E não consagra. Certo? Muito bem. Então, a matéria é pão e vinho. A fórmula é as palavras consacratórias. E quem que é o ministro? Quem que pode fazer isso? Tem ideia? O padre ou o bispo. Ou, no caso, o padre tem que receber a permissão do bispo para... Isso. Um padre ou um bispo. Que tem o poder de consagrar. E que lá vira o corpo e sangue de Jesus. O corpo e sangue de Deus. Em Lanciano, na Itália, existe até hoje, se vocês um dia forem para a Itália, uma vez um padre duvidou. Esse aqui não é o corpo de Deus, não. Não é possível. E na mesma hora virou carne na mão dele. E começou a jorrar muito sangue no corporal ali, porque fica um paninho branco, não sei se vocês já repararam, que o padre desdobra assim com vocês. Aquele paninho branco de linho, tem que ser de linho, chama corporal, onde fica o corpo de Cristo, por isso que chama corporal. E aí ele duvidou, e aí depois da consagração do cálice, virou sangue, não ficou só com a aparência de vinho, era o corpo e o sangue de Jesus, mas não só na substância, mas na aparência também. Aí ele se arrependeu, pediu perdão, né? E tá lá até hoje, cara, tá até hoje lá. A igreja abriu para estudo várias vezes. Não se corrompe, não apodrece. E o que cientistas? Uma comissão de médicos, inclusive alguns eram ateus, tá? Que já foi feito várias análises, várias. O que é? É um pedaço do miocárdio, parece que o ventrículo esquerdo, eu nem sei o que é isso. Humano, de um homem de 30 a 40 anos, não dá para ter certeza. O tipo sanguíneo é AB. E o sangue do cálice tem substâncias, tipo adrenalina, coisa como de alguém que está sofrendo muita dor. É impressionante.
E aí tem outros milagres, tem tanto milagre eucarístico, tanto. Por exemplo, em Buenos Aires, o Papa Francisco, você sabe o nome dele? O nome de batismo? Não? É Jorge Mário Bergoglio. Quando torna Papa, muda de nome. Quando ele era arcebispo em Buenos Aires, na Argentina, teve um milagre eucarístico também. Uma pessoa comungou e em vez de comungar, jogou no chão. Aí o ministro fez a reparação, pegou a hóstia, fez o que a igreja pede, né? Pegou a hóstia, purificou lá para não ficar nenhum resíduo de Nosso Senhor e colocou essa hóstia numa vasilha com água para dissolver e depois você tem que jogar essa água num lugar que ninguém pisa, no jarro de planta. Alguma coisa assim, que ninguém pisa. E aí, não dissolveu. E virou carne. Aí ele, que era o arcebispo na época lá, ele mandou fazer um estudo. O que era aquilo? Aí de novo. É carne de um coração, ventrículo esquerdo, tipo sanguíneo AB, que é muito comum nos judeus, ter sangue AB. De um homem de 30 a 40 anos e tem substâncias no sangue que indicam uma pessoa que está sofrendo muito, está sentindo muita dor. Descarga de substâncias, entendeu? De hormônios, de coisas, como alguém que está sentindo muita dor. Na minha cidade também teve. Eu sou de Cacoal, Rondônia. Tem um milagre eucarístico lá. Só que a igreja ainda está estudando para ver se isso é verdadeiro ou não. Um pedaço da hóstia virou carne. E tá lá, já tem 10 anos no sacrário, não acontece nada. E recentemente ela... foi divulgado, né? E o bispo mandou fazer um estudo mais profundo. Então é impressionante essas coisas. Tem vários outros milagres eucarísticos, que agora eu não estou me lembrando, mas tem... Aqui em Cuiabá tem milagre eucarístico. Acredita? Na Catedral do Senhor Jesus. Da história. Inclusive, esse milagre, ele está atestado. Não está nos registros, tipo, se você for lá na Mitra, não está. Ele está atestado e testemunhado pelos vereadores e está nos registros da Câmara de Vereadores de Cuiabá. No comecinho da cidade. É uma história belíssima. Outra hora eu conto, senão não vai dar tempo. Certo? Depois da consagração, o que é a hóstia? A hóstia se torna em corpo, sangue e alma de divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se faz a mudança do pão no corpo e no vinho no sangue de Jesus Cristo, a conversão se dá precisamente no ato em que o sacerdote na Santa Missa pronuncia as palavras da consagração. Entendeu? Quando ele fala a forma da consagração. Muito bem. Como é chamado pela igreja, a miraculosa conversão do pão no vinho, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É chamada de transubstanciação, ou seja, transubstanciação que muda a substância. Exemplo. Se eu pegar uma foto minha de quando eu era bebê e mostrar para vocês, não dá para distinguir que é eu, certo? A aparência é diferente. Na filosofia existe essa distinção do que é a substância e o que é um acidente. Na filosofia isso se chama acidente, que é aquilo que você tem pelas aparências. Eu vejo a aparência da Lívia, mas eu não conheço ela pessoalmente. Eu não sei como é o temperamento dela, eu não sei como ela se comporta no trabalho, em casa. Eu não sei quem de fato é a Lívia. O que é a alma da Lívia? Eu só vejo a aparência do corpo dela, os aspectos físicos, certo? Isso na filosofia chama acidente, é a aparência. Então, do mesmo modo, quando eu era criança, a minha aparência para o dia de hoje mudou muito. Tanto que não dá para mais dizer que uma coisa e outra é a mesma pessoa. Que eu, quando era criança, bebê naquela foto, e hoje sou a mesma substância. O que é substância? Substância. Substância é aquilo que permanece, aquilo que é firme, que é objetivo, né? E sub é o que está embaixo. O que está embaixo da aparência. Substância, o que está por baixo.
né? O que está por baixo, o que está através, além da minha aparência quando eu era bebê e da minha aparência hoje. O que nós temos de comum? É a minha pessoa, a pessoa do Patrick. Mudou a aparência, mas a substância é igual, certo? Na missa é o contrário. A aparência fica igual, o que muda é a substância. Porque Deus é todo poderoso, Ele pode fazer isso. Ele disse que acontece e acontece. Entende? Então, embora você vê pão, você vê o vinho, e tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho. Quem aqui já colocou sobre 2 espécies? Né? Quando o padre mergulha a hóstia assim no cálice, você sente gosto de pão e de vinho. Igual comunguei hoje aqui na medianeira. O padre me deu a comunhão nas 2 espécies. No vinho, que é o sangue, e no pão, que é o corpo de Nosso Senhor. Tem gosto de pão e vinho, mas a substância é divina, é o próprio Jesus. Entendem isso? Uma dificuldade? Porque os protestantes não aceitam isso, porque eles acham que é só aparência. Mas uma coisa não tem só aparência, tem substância. E Deus é todo poderoso, Ele pode fazer o que quiser. E Ele deu esse poder para os apóstolos. Na última ceia, na Eucaristia, Ele instituiu 2 sacramentos. E depois que Ele terminou de falar a consagração, isso do cálice, Ele falou para os apóstolos. Só estavam os apóstolos lá, não tinha Nossa Senhora, não tinha mais ninguém, só estavam os 12. Ele falou assim, fazer isto em memória de mim. Ele deu uma ordem. Naquele momento Ele ordenou. E aqueles homens que eram leigos, como a gente, se tornaram sacerdotes, capazes desse poder. Porque Deus deu esse poder. Pode ser a pessoa mais pecadora, pode ser o padre mais sem vergonha, desgraçado. Se ele pegar uma hóstia e consagrar, vira o corpo de Deus. Porque Deus deu esse poder. Alguma dúvida, alguma dificuldade? Tudo certo? Muito bem. De que maneira pode ficar a espécie do pão e do vinho sem sua substância? As espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância por virtude de Deus onipotente. Ou seja, substância alterada, mudada. Por força de Deus. É só por Deus. Só Ele que é capaz disso. Podemos dizer que tanto na hóstia como no cálice está Jesus por inteiro. Se eu pegar um pedacinho de hóstia pequeno e eu partir no meio, Jesus está dividido pela metade? Não, Ele está completo. Porque Ele continua vivo, Ele está vivo no céu, ressuscitado. E uma pessoa viva, ela tem tudo. Tem um corpo, tem sangue. Não tem como você falar assim, a pessoa está viva e só tirar todo o sangue dela, morre. Mesma coisa de Jesus. Ele está vivo, ressuscitado no céu, com um corpo igual ao nosso. Só que com características gloriosas, porque Ele já está ressuscitado. Sem contar que Ele é Deus hoje de toda a eternidade. Muito bem. Quando Jesus está na hóstia, Ele deixa de estar no céu? Não. Ele está em todos os lugares, Ele é Deus. Mas realmente, presença, como se diz o catecismo, a presença real de Jesus, né? Ele está de fato, o corpo, sangue, alma, divindade, na hóstia, no sacrário. É chamada presença real. E Deus agora está aqui pela presença dele de imensidade, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresente. Onipresente, exatamente. O que mais? Da instituição dos efeitos da Santíssima Eucaristia. Qual que é o efeito que causa? Por que Jesus instituiu a Eucaristia? Primeiro, é o sacrifício da nova eterna aliança. Por que tem tantas missas? Primeiro, não existe tantas missas, é só uma única missa. Só existe uma missa, que é a mesma que Jesus celebrou há 10 mil anos atrás. Desculpa, há 2.000 anos. O que acontece hoje é uma atualização do mesmo único sacrifício de Cristo para mim que estou em 2024, no dia de 8 de julho. Certo? Porque Deus não está preso no tempo, Ele fez o tempo. E o Padre, Ele age em persona Christi. Então, é a mesma missa que teve quando Ele estava pregado na cruz e na última ceia. É a atualização do sacrifício que Ele fez de si mesmo pela nossa salvação. Entende?
E depois, para ser o nosso alimento da nossa alma, para a gente crescer. Lembra que foi das graças habituais? Como a gente é um bebê, precisa desenvolver isso para ser uma pessoa com estatura adulta, um santo. E por fim, memorial perpétuo da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na missa, eu não posso ficar sambando, eu não posso me vestir mal dentro da igreja. É pecado, é falta de respeito pelo nosso Senhor. Por quê? Porque ali está acontecendo de novo o tríduo pascal, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Quem que ficou zombando de Jesus quando ele estava morrendo? Os romanos e os judeus hereges, que não acreditavam na divindade dele. Então você não pode ficar com samba, com bateção de palma, com folia na hora da missa. Andando, correndo para lá e para cá, atrapalhando os outros, conversando. Que é sagrado aquele momento. E também você não pode ficar triste, chorando, Jesus morreu, porque ele ressuscitou. Então, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ao mesmo tempo, essas três coisas, toda a missa acontece isso. A atualização do sacrifício de Cristo. Porque Jesus instituiu o sacramento debaixo da espécie do pão do vinho? Porque a Eucaristia deve ser o nosso alimento espiritual. E era por isso conveniente que fosse dado em forma de comida e de bebida. E assim ele quis. Quais são os efeitos que a Eucaristia produz em nós? Isso que é o mais importante. Primeiro, eu já li, mas vou ler de novo. Sempre que eu comungo, então é um alívio saber disso. Veja. Jesus falando da Eucaristia. O próprio Jesus. Em verdade vos digo. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53 seguintes. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente bebida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Repetindo. Quem não comunga não vai para o céu. Mas tem que comungar em estado de graça. Não adianta comungar em pecado, que você só piora a sua situação. Por isso que é importante fazer uma boa confissão bem feita, sem esconder pecado, sem nada. Joia? Vocês decoraram os 10 mandamentos? Decora. Senão não vai ter sacramento. Beleza, Ademir? Você sabe os 10 mandamentos de cor? De cor não. Então tem que decorar os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Certo? Você sabe, Bruno, de cor? Eu acho que eu sei quase todos. Acho que um ou dois ali que vai... Tem que decorar, cara, senão... Eu vou começar a cobrar isso aqui agora pra frente. Você sabe, Marcelo, não? Cara, pelo amor de Deus. Decora, por favor, tá bom, Lívia? Vamos fazer esse compromisso. Aquele dia eu sabia, agora... Os 10 mandamentos. Porque se você não cumprir a lei de Deus, você não vai pro céu, gente. Não é pouca coisa, é tão fácil. E os 5 mandamentos da igreja. Vamos lá, vamos recapitular. Primeiro mandamento da lei de Deus. Amar Deus sobre todas as coisas. Segundo. Não dizer o santo nome. Muito bem. Terceiro. Guardar domingos e festas. Quarto. Honrar pai e mãe. Quinto. Não matar. Sexto. Ele é emendado com o nono mandamento. É boa. Eu não pecar? Não. Não pecar. Não pecar. Pecar contra a castidade. Boa. Sim. Sétimo. Não roubar? Não roubar. Oitavo. Não. Se eu roubo, eu peco contra a justiça com aquela pessoa. E o oitavo, eu também peco contra a justiça. Difamando. Não mente. Não levantar falso testemunho, que é mais abrangente. Certo? Nono mandamento. Não desejar a mulher do próximo. O homem do próximo, se for mulher, é claro. E o 10º? Não cobiçar as coisas. Não cobiçar as coisas alheias. Excelente. Os mandamentos da lei de Deus, que também é pecado grave se não cumprir. Ouvir a missa inteira nos domingos e dias de preceito. Ou seja, do nome do Pai e nome do Pai. Certo? Todos os domingos, pelo menos, e nos dias santos de guarda, de preceito. Por exemplo, Eucaristia, 1º de janeiro, Santa Mãe de Deus, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, muito bem. E o que mais?
São José, mas acho que isso no Brasil não é mais obrigatório. Certo? Segundo mandamento, comungar pelo menos uma vez no ano. Pelo menos uma vez no ano. Jesus falou, quem não comungar não vai pro céu não, meu amigo. Não tem espaço pra você lá. Se você não ama Deus aqui, você vai fazer o que no céu? Não tem nada pra você fazer lá. Você vai morrer, vai abraçar o capeta, não soltar nunca mais. Terceiro mandamento, confessar pelo menos uma vez no ano. Que seja na Páscoa, especialmente. Quarto mandamento da lei de Deus. Guardar jejum como manda a Santa Igreja. Como manda a Santa Igreja? É obrigatório jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E todas as sextas-feiras do ano eu não posso comer carne, exceto peixes e frutos do mar. Ovos, leite e derivados, essas coisas. Eu posso. Certo? Posso comer carne de jacaré na sexta-feira? Não, por quê? Porque não é peixe, nem fruto de mar, nem derivados. Certo? Posso comer carne de galinha? Não. Guardar jejum como manda a Santa Igreja. Só que no Brasil tem uma concessão. Os bispos se reuniram um tempo atrás e fizeram um pedido para o Papa, uma autorização para poder comutar, ou seja, trocar essa penitência por uma outra. Mas você é obrigado a fazer a penitência. Que é o quê? Digamos que você vai lá, você tem um amigo, ele não é católico, ele é meio pagão, ele faz churrasco. Não teve jeito, você foi lá. Você pode trocar por uma obra de misericórdia espiritual corporal. Quais são as obras de misericórdia espirituais corporais? Por exemplo, dar de beber quem tem sede, comer quem tem fome, dar uma esmola, certo? Visitar os encarcerados, os enfermos, idosos, ajudar nas necessidades materiais. Uma obra de misericórdia espiritual. Consolar os tristes, ensinar os ignorantes, certo? Tem várias outras, agora não me recordo. Então, você vai ter que trocar a sua penitência por outra coisa. Pode, sei lá, rezar um terço a mais pelas almas do purgatório. Você tem que fazer uma coisa a mais. Você não faz. Como forma de penitência, trocando a penitência. Ou senão, você não come carne. E se eu comer e não fizer penitência? É pecado grave. Você não pode comungar. Se você morrer assim, você não vai pro céu. Entendido? Alguma Literalmente sair dúvida? da zona de conforto para fazer algo. Porque a igreja... Por que a igreja exige isso? Porque Jesus morreu na sexta-feira. E sexta-feira é um dia... É uma penitência tão simples. Você tem costume, você nem lembra mais. E nós precisamos fazer alguma coisa que contraria a nossa vontade, a vontade da carne, para fortalecer a vontade da alma. Para a alma mandar no corpo. Aí quando você for tentado, você não vai ser tão propenso. Você não vai ser tão fraco, certo? Assim como você faz exercício na academia. No pain, no gain. É assim que fala? Se você só ficar pegando 5 quilos, você não vai desenvolver o músculo. Se não tiver o estresse, certo? E a dor para quebrar as fibras lá, não sei explicar. Se não for aumentando o peso, você vai ficar estancado, parado. Você pode até desistir, que você não vai ver resultado. E na vida espiritual é assim, ou você está subindo ou você está descendo. Não tem parado. Você pode achar que está parado, mas você está correndo para os quintos invernos. Último mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades, que é o dízimo. Certo? Decorem isso, gente, sério mesmo. Senão não vai ter sacramento, não vou deixar. Joia, eu não posso permitir, entendeu? Eu vou estar negligenciando. Aí no dia do juízo, Deus vai falar assim pra mim, olha, você negligenciou, cara. Você não foi responsável. Aí São Pedro vai dar uma bicuda em mim, entendeu? Eu não quero ir pro céu, cara. Eu tenho que fazer 2 exames de consciência, sabia? Eu sou catequista, eu tenho que fazer exame de consciência da minha vida e do meu apostolado. Todo mundo tem que fazer isso. Né? Você tem que, da sua vida, você é casado, beleza, então você tem que fazer como que eu estou sendo no meu casamento, para minha esposa. Eu estou sendo um bom esposo? O homem nasceu para prover e proteger. Eu tenho que ser capaz de morrer pela minha esposa. A esposa é a mesma coisa. Será que eu estou sendo submisso ao meu esposo? Tudo cabe no exame de consciência. Tem que fazer exame de consciência todo dia. Senão, não tem como você saber se está melhorando, progredindo. Não é? As empresas não fazem balancete no fim do ano?
É a mesma coisa. Você tem que ver onde que você tá, quem é você, se analisa. Sem máscara, sem figura. Que Deus sabe quem você é perfeitamente. Não adianta vir com gracinha, não. Das disposições para bem comungar. Eu nem falei dos efeitos. Vamos lá. Primeiro efeito, conserva e aumenta a graça. Segundo, perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais. Isso me dá força para não cair nos pecados mortais. Produz consolação espiritual. E é verdade, gente. Cara, a igreja parece ser muito chato, é muito tedioso para quem não tem experiência com Deus. Você vai arrastado, você vai, meu Deus, como... É porque você não fez experiência com Deus. Deus reserva a consolação para quem passa essa etapa. Gente, é maravilhoso. Tem hora que eu sinto a presença de Jesus. É claro, vocês podem... Não dá para explicar isso. A experiência é uma coisa que você tem que viver, sabe? É igual, sei lá, você vai pra Disney. Você vai ficar tirando foto, filmando. As pessoas que vão ver as suas fotos não vai ter a experiência que você teve lá. Nada substitui a experiência. Tem que fazer experiência com Deus. Nos sacramentos, na vida de oração. Provar que Ele é verdadeiro, que Ele é real e que Ele é vivo. Ele age. Ele fala. Então, você tem que passar dessa etapa. No começo é chato, é complicado. Entende? Mas se vocês passarem dessa etapa e ter uma vida de oração séria, todos os dias, você vai ter experiências com Deus. Vocês não vão querer saber de outra coisa. É maravilhoso. Eu amo Jesus demais, cara. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu não vejo a hora de ver Jesus. Vambora. Onde que eu tava aqui, Jesus? Tá. Enfraquece as paixões e amortece o fogo da concupiscência e da irascibilidade. Lembra que eu falei lá no começo do irascível, concupiscível? Então, aquilo tudo está desordenado da gente, porque não é santo. Quanto mais eu comungo e comungo bem, mais Deus vai tirando essa tendência que nós temos para o pecado. Quanto mais você peca, mais propenso ao pecado você fica. Né? O vício é o quê? É uma repetição de uma coisa ruim, de um hábito ruim. O que é virtude? A repetição de um hábito bom. Então, a gente tem que ser capaz de virtude. E a Eucaristia dá força para isso. E o penhor da glória futura, a ressurreição do nosso corpo. Um dia eu vou ressuscitar, porque eu comunguei. E Jesus prometeu que quem comunga ressuscitará no último dia, no dia final. Das disposições para bem comungar, eu já estou terminando. Precisa estar em estado de graça, fazer o jejum eucarístico. O que significa isso? Antes de comungar, você não pode comer nem beber nada, exceto água ou remédio. Se você comer e não der 1 hora e você comungar, é pecado grave. Você não respeitou, poxa, tá cheio de coisas. Você vai receber o Jesus, o corpo e sangue vai estar dentro de você. Você vai ser um sacrário vivo. Você tem que preparar o seu tempo para receber Nosso Senhor. Sabe que você não pode esperar 1 hora na sua comunhão? Que guludice doida é essa? Certo? Mas pode remédio e pode água. Suco pode? Não. O que quer dizer estar em estado de graça? O que quer dizer, Igor? Estar em estado de graça. Estado de graça, você está limpo dos seus pecados. Que pecados? Sem ter nenhuma mancha na sua alma. Pô, que tipo de pecado? Pecado venial é pecado mortal. Não, pecado mortal só. Pecado venial não me tira o estado da graça. Entendeu? Então, contra os 10 mandamentos e os 5 da igreja, eu sou em pecado mortal. Certo? Por isso que eu tenho que decorar, eu tenho que saber isso, decor. O que é decorar? Decor. Cor em latim é coração, que está dentro de você. Você não precisa nem pensar, já vem. Porque quando você decora essas coisas, na hora que acontecer alguma coisa, sua consciência já ilumina na hora. Olha, você vai fazer besteira, calma. É na hora, instantâneo. Deus fala nas consciências. Né? Tem que buscar também, pô. O que deve fazer antes de comungar quem sabe que está em pecado mortal? Eu sei que estou em pecado mortal. O que eu tenho que fazer antes de comungar? Confessar. Confessar, boa. Confissão válida. Isso aqui tudo eu já falei. O que quer dizer comungar com devoção?
significa dizer aproximar-se da Sagrada Comunhão com humildade, modéstia, tanto externa como interna. Como eu disse, eu não posso estar vestido de qualquer jeito. Uma vez em Anápolis, o padre Samuel me contou que tinha um amigo lá, advogado, muito conhecido da cidade. E ele tinha o costume de sair da academia, ele já ia pra missa, já ia pra igreja. Só que ele ia com roupa de academia, ele era um bermuda, não lembro como ele falou lá. Bermuda e regata. Aí o padre tinha que falar pra ele, mas como que você corrige, né? As pessoas não aceitam, as pessoas são muito orgulhosas e soberbas. Você não pode corrigir, que já fica bravo, já parte da amizade também. Então ele chamou num canto lá, falou assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, qual que é a sua profissão? Eu sou advogado, padre. Ah, você é muito bem. Você consegue entrar no tribunal desse jeito que você tá vestido aqui? Ele parou, pensou. Aí ele falou: eu entendi o que o senhor quis dizer, padre. É que se diante de um homem, um juiz, eu não posso chegar zoado. Você não entra zoado de bermuda dentro do tribunal. Vai ter um juiz ou condenação lá. Você entra zoado de bermuda lá dentro, de regata? Não entra mesmo. Você é barrado na porta. Se diante de um homem eu tenho que ter um comportamento assim, quanto mais diante de Deus. Eu não posso me vestir de qualquer maneira. Estou indo para encontrar com Deus. Você vai desleixado? Isso diz um pouco da sua fé. É que não importa muito para você. E também essa modéstia tem que ser interna. Com devoção. O que é devoção? Devotio. De devolver. Significa a prontidão. A prontidão para as coisas de Deus. Isso é próprio de quem já está um pouco mais progredido. Né? Quando dá o momento de rezar, você reza. Querendo ou não. Deu o momento de ir pra missa, deu hora. Eu marquei pra ir na missa amanhã, das 9h30, lá na Mãe dos Homens. Ai, não vontade de dormir mais. Você vai. Entende? A alma tem que mandar no seu corpo. E não o contrário, o corpo manda na alma. E veja, esses momentos que nós estamos na tribulação ou na dificuldade, que a gente reza, essa oração tem mais valor para Deus do que quando você está na consolação. Certo? Alguma pergunta? Todo mundo entendendo tudo? E o que eu faço depois da comunhão, que eu comungo Nosso Senhor? O que eu faço, Marcelo? Você sabe ou não? Comungo, volto e sento. O que eu tenho que fazer? Uma reza, uma graça. Poxa, tem que conversar com Jesus. Aquele momento de você reclamar, tudo você tem para reclamar. Pedir. Pede tudo, pede, entrega na mão dele. Ele quer te dar, mas ele não vai te dar graça se você não pedir. Agradece, serve, não tem nada para agradecer. Mais um dia de vida, mais um dia de trabalho. Entendeu? Tudo, agradece as graças que você nem sabe que você recebeu. Quantos hoje não amanheceram porque morreram? Nem adoração. Estar na presença. Quando você ama uma pessoa de verdade, você quer estar junto. Né? O que acontece? Vamos lá, sujeito, menininha, gostou do rapaz lá na igreja, situação hipotética. E aí, ela viu de longe, mas eles não se conhecem pessoalmente. O que ela vai fazer? Ela pede para outra amiga dela para apresentar eles. Para que pelo menos, eles se conhecendo, quem sabe não tem oportunidade de se conversarem, começa a perguntar uma coisa pro outro e pode ter o amor mútuo, certo? E quando não estão juntos, querem estar juntos, pensam estar juntos. Mesma coisa com Deus. Quando você tem experiência com Deus, na oração, na recepção do sacramento, na Eucaristia, sobretudo, quando você não tá, você quer estar. Gente, cara, não dá pra... Não dá, é uma coisa que você tem que fazer, que você entender, sabe? É muito bom, cara. Deus é maravilhoso, Ele consola, Ele fortalece, Ele instrui, Ele dá conselho. Ele é tão próximo, tão pequeno.
Então, depois que você comunga, o que você tem que fazer? Com reverência. É conversar com ele. Fala tudo que você está sentindo. Fala, Jesus, eu não queria estar aqui hoje. Me ajuda a te amar mais. Me ajuda no meu trabalho, minha família. Minha esposa está muito chata. Converte ela, pelo amor de Deus. Sei lá, alguma coisa assim. Fala o que você quiser. Mas tem que ter contato. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Vocês têm Bíblia em casa? Qual foi a última vez que vocês leram? Qual foi a última vez que tanto que Deus ocupa da sua vida, do seu tempo, no seu dia? Deus não é nada para você. Você não tá nem aí. Tanto faz. Não dá para ter amizade assim. Não dá para crescer dessa maneira. Certo? Antes de chegar lá, eu vou falar na hora da missa, na semana que vem. Tá, da maneira de comungar, eu vou falar logo. Depois da Sagrada Comunhão, quanto tempo deve permanecer Jesus Cristo em nós? Ele permanece enquanto tiver essa espécie eucarística. Jesus permanece em nós sempre quando eu estou em estado de graça, certo? Mas de modo real, enquanto tem essa espécie eucarística. Então, enquanto dentro de você tem corpo, sangue, alma e divindade. E você só comunga de fato depois que você engole. Enquanto você não engolir, você não teve as graças do batismo. Porque Jesus disse, tomar e comer. Para comer você precisa receber, ingerir, mastigar e engolir. Essa é a ordem que Jesus deu. Tudo bem? Da maneira de comungar, como devemos apresentar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão? Com os olhos para a hóstia. O ministro, o padre, vai dizer, corpo de Cristo. Você vai responder amém. Só que antes disso, tem que fazer uma reverência de cabeça antes de comungar. Ou uma genuflexão. Tradicionalmente, uma genuflexão. Aí, se você for comungar na boca, tem que levantar os olhos para cima, olhando para a hóstia. Não é para o padre nem para o ministro. Se for na boca, abrir a boca levemente, com a língua sobre os lábios. Sobre o lábio inferior. Tá? E espera. Ele vai falar, corpo de Cristo, você diz amém e comunga. Fecha a boca, vai embora. Engole e vai embora. Se a hóstia grudar no céu da boca, o que você faz? Tira com o dedo? Não, pelo amor de Deus. Espera, não pode tocar. É muito sagrado. Antigamente, olha pra você ver como que as coisas são. No Antigo Testamento, quem não era sacerdote ou quem tivesse pecado, se tocasse na arca, morria na hora, que representava. Quanto mais agora. Você está comungando o corpo, não é a representação, é o próprio corpo de Deus. Como se deve segurar a não existe mais? É que esse catecismo aqui foi feito por São Pio X. São Pio X ele nasceu no século XIX e pro XX, né, que ele veio. Então tem alguns costumes aqui que já mudaram a disciplina da igreja. Patrick, e quem comunga e vai comungar e pega a hóstia na mão e coloca na boca? Ah, tá. É outras maneiras de comungar. Você pode comungar de joelho na boca, em pé e na boca, ou em pé e na mão e na boca. Não existia isso. Foi uma grande polêmica, eu acho que foi um meio, mas o Papa autorizou. Ok, pode. Não é a maneira mais digna e não é melhor, não é mais tradicional e não é recomendado. Como que faz para comungar na mão? Você vai estender a sua mão esquerda e fazer como se fosse um trono para o Nosso Senhor, que Ele é rei. E a mão direita por baixo. Depois de fazer reverência, você vai estender a sua mão. O ministro vai colocar na sua mão. Você vai pegar com a mão direita como se fosse uma pinça e colocar na sua boca. E olhar para onde ficou o fragmento, porque fica fragmento. Eu já vi... Nossa Senhora. Eu já vi gente comungar e depois fazer assim, ó. Pra limpar, né? Pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, não. Nem é bom comungar na mão por causa dessas coisas. Tem muita profanação. E pra quem é corto, né? Vocês não são cortos, ficar de olho quem comunga, porque tem gente que pega pra levar em ritual satânico.
função do acólito ali do lado é ficar olhando se a pessoa vai comungar. Os acólitos às vezes nem sabem disso. Porque os satanistas sabem que Jesus está ali para profanar. É terrível o que eles fazem. Eu não quero nem falar para vocês aqui. Muito bem. Com qual frequência eu devo comungar? Quanto mais, melhor. Mas num dia eu só posso comungar 2 vezes. E a segunda vez tem que ser uma missa. Certo? Aí se eu for em 3 missas, eu posso comungar na terceira? Não. Só 2 vezes. E eu posso e devo comungar todos os dias. É uma experiência muito boa. Eu recomendo. No começo eu não botava muita fé não, na moral. Hoje comunhão diária acho um pouco fanatismo, sabe? Eu pensava. Mas é impressionante. Amém? Semana que vem eu vou falar só sobre missa. É um capítulo à parte. Eu vou fazer um resumo do resumo do resumo do resumo. Eu vou falar 10% que veio esse. Certo? Pra gente entender parte a parte por missa. Alguma pergunta? Nada? Todos entenderam tudo? Qual que é a tarefa? Decorar os mandamentos, gente. Por favor. Por favor, não faz isso comigo. Senão eu não vou poder autorizar vocês a receber o sacramento. Certo? E continuar na luta, na perseverança. É difícil. Às vezes é fácil. Não é fácil, é cansativo. Mas é justo que muito custe aquilo que muito vale. Estou falando da salvação eterna. No paraíso, por toda a eternidade. Não é pouca coisa. Né? Quando eu morrer, Jesus não vai me perguntar se eu me formei na faculdade, qual era o saldo do meu banco e se eu tinha o carro do ano. Isso para ele é irrelevante. Deus vai querer olhar para mim e ver Jesus. Se ele não vê Jesus, tchau. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. É isso que ele vai falar para você. Se você não estiver pronto, preparado. No Apocalipse, Deus disse que tem 3 tipos de pessoas no dia do juízo. Tem o frio, morno e o quente. Quente é aquele que é santo, que lutou, que perseverou, que rezava, se esforçou e alcançou a coroa da vida. O frio é aquele que, sei lá, estava muito distante, não tinha muitas condições de saber também. E pode acabar sendo salvo. Mas o morno é aquele que sabe, mas fica em casa com preguiça. Melhor assistir o jogo do que ir para a missa. O que Deus vai fazer com os mornos? Ele fala no livro do Apocalipse. Eu vou vomitá-los para o inferno. Está escrito desse jeito. No livro do Apocalipse, vocês podem pesquisar depois. Eu vou vomitar os mornos. Que isso não aconteça com a gente. Amém?